Fala, nação rubro-negra, sabadaço, terminou agora o jogo entre Flamengo e Orlando City, empate em 1-1. Pra gente que tava com aquela expectativa do Flamengo meter 4 gols, 3 gols, 6 gols, foi uma decepção. O time do primeiro tempo é o time que o técnico Tite deve usar como time base da equipe titular do Flamengo ao longo do ano de 2024. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Nico, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro foram os 11 iniciais do treinador rubro-negro. Acontece que o Flamengo era muito poderoso no ataque, mas era muito desguarnecido no sistema defensivo. O Flamengo fez um gol com o Pedro, que está com um aproveitamento maravilhoso nesse ano de 2024. São 3 jogos e 3 gols marcados. Nesse jogo ele teve 2 oportunidades, guardou uma, errou a outra. Mas está muito bem na função de matador da equipe rubro-negra. Agora, quando o Flamengo não tinha a posse de bola, Eric Pulgar ficava sobrecarregado. Porque o Gerson, apesar de ser muito bom e muito útil com a bola nos pés, sem a bola não consegue mostrar o mesmo desempenho. Gerson não é volante. O Gerson foi criado como ponta direita, veio sendo recuado para o meio de campo, até que na Fiorentina ele começou a desempenhar o papel de segundo volante, sim. Mas ele é muito melhor jogando como terceiro homem de meio de campo, meia armador ou um meia pela direita. Como eu havia dito para vocês no nosso pré-jogo, tanto o Gerson, quanto o Arrascaeta, quanto o Nico trocaram muito de posição, confundindo a zaga da equipe do Orlando City. Só que o Flamengo, com essa formação, é um Flamengo que não passa muito tempo com a posse de bola. Resolve suas jogadas muito rapidamente. O primeiro tempo terminou e o time do Orlando City tinha quase 70% de posse de bola, contra 30% do Flamengo. Apesar da gente ter sido efetivo com o gol do Pedro, quem dominava as ações todas era o time do Orlando City. E como eu falei, o Gerson não recompõe da maneira que deveria recompor. Ele é lento, ele demora para voltar. Nico recompunha mais rápido do que o Gerson, mas como o Nico recompunha na direita, lá do lado esquerdo ficava um buraco, porque o Gerson demorava a voltar e quando voltava não conseguia fazer a marcação da maneira como ela precisa ser realizada. Num lance em que o Varela errou um passe, e aliás o gol do Pedro foi com a assistência do Varela, o time dos Estados Unidos recuperou a bola no meio de campo, veio trabalhando a bola, os caras tabelaram dentro da área e o Angulo tirou o Fabrício Bruno para juvenil, fazendo o gol de empate dos caras. Antes disso, eles já tinham metido uma bola no travessão e já tinham tido várias oportunidades. Resumo da ópera, o Tite ainda tem muito trabalho para fazer. Daqui a uma semana, vamos enfrentar os viceínos no Clássico Carioca. Dias depois, o Botafogo. Tite precisa acertar esse time, corrigir os erros. O time do segundo tempo é um time preguiçoso, um time apático. Com Bruno Henrique e Gabriel Barbosa jogando como centroavante, Alan no lugar do Eric Pulgar, Matheus Gonçalves no lugar do Arrascaeta, Luiz Araújo lá na direita. O time foi extremamente burocrático e me deu sono. Pior do que aquele time nos piores momentos do ano passado. O time do segundo tempo de jeito nenhum pode entrar em campo com a composição que o Tite colocou de uma vez. Os caras têm que entrar sempre junto com alguns dos titulares. Sozinhos, colocar o time inteiro do segundo tempo para jogar, a gente não ganha nem do Avaí. É um time extremamente burocrático com algumas peças que não funcionam de maneira nenhuma. O Alan, para mim, até agora, vem sendo a grande decepção das contratações realizadas pelo Flamengo do ano passado para cá. Bruno Henrique, sei que muitos vão ficar com raiva, porque o Bruno Henrique é querido, é bacana, é gente boa, mas não consegue dominar uma bola mais. Não faz uma jogada ofensiva. Não compromete, mas também não faz aquilo que se espera dele. Pega a bola, levanta a cabeça e toca para alguém que está chegando atrás. Nunca parte para cima, nunca vai para cima como era antigamente. Gabriel, displicente, parece perdido em campo. Para quem falou que ia fazer 35 gols no ano, do jeito que ele jogou, eu acho que ele não faz nem 10, se não mudar a maneira de atuar, se não buscar mais intensidade. Enfim, para o time do primeiro tempo funcionar, acho que o Tite vai ter que trabalhar mais com o Gerson a questão defensiva. Ou então, sacar o Gerson e colocar algum volante para dar sustentabilidade para o Eric Pulgar, que sozinho voltou a ficar muito sobrecarregado.
Se for para tirar o Gerson e colocar um volante, a primeira pedida, obviamente, é o Alan, porque é o volante contratado para poder jogar. Só que o Alan jogou o segundo tempo e, meu Deus do céu, jogador lento, apático, apagado. O Alan não é sombra do que foi no Fluminense, muito menos no Atlético Mineiro. Tite está com um problemão nas mãos para poder resolver esse time do Flamengo para os próximos jogos que vão começar a valer, porque até agora eram 2 amistosos. Ah, o time está desentrosado, não pode. O time do primeiro tempo só tinha a entrada do Nico de la Cruz. Desentrosado não pode. Os caras podem não estar ainda com ritmo de jogo. Desentrosado não. Foi muito abaixo do que eu esperava as apresentações do Flamengo nos Estados Unidos. Mas faz o seguinte, vê aí se você está inscrito, tá não? Então se inscreva, clica no sininho e vê se está marcada a opção todos, tá não? Marca, para você poder receber todas as notificações aqui do nosso canal quando a gente lançar vídeos. Agora faz o seguinte, curta, compartilha e comenta o que você achou desse jogo. Eu queria muito uma avaliação em cima do Bruno Henrique também, que é um cara que a gente gosta, é um cara que a gente aposta, é um cara que renovou um contrato milionário com o Flamengo e que até agora, do meu ponto de vista, ainda não vingou. Mas é a opinião de vocês que contam, então comentem pra caraca pra eu saber. Bom, o Flamengo tá lá nos Estados Unidos e durante a nossa live eu trouxe com exclusividade que o John Testor estava lá para poder conversar com o Rodolfo Landim a respeito de Igor Jesus e de Matheus França, o Mateuzinho. John Testor quer levar os 2 jogadores para o Botafogo. O Mateuzinho seria, inclusive, uma compra definitiva. O Igor Jesus poderia ser um empréstimo com opção de compra. Ambos, Landim e Testor, assistiram ao jogo lado a lado, conversando muito, comentando muito, são muito amigos. John Testor já defendeu o Rodolfo Landim em várias empreitadas da Leila Pereira, atacando o presidente do Flamengo enquanto presidente da Libra. Eles têm um relacionamento tão bom que Rodolfo Landim chegou a deixar o nosso adversário entrar no Ninho do Urubu para negociar com o João Gomes, quando queria o João Gomes no Lyon. Não aconteceu, mas ele foi no Ninho do Urubu conversar com o atleta. Então, nesse final de semana, eles vão costurar uma possibilidade de transferência desses 2 jogadores, Igor Jesus e Matheus França. O Flamengo segue com a ideia de contratar o TT para a ponta direita. Luiz Araújo foi outra decepção nesses 2 amistosos nos Estados Unidos. E o Tite sabe que precisa de outro ponta direita. Por isso o Flamengo ainda não desistiu. Apesar do interesse do Zenit no atleta, o Flamengo ainda pode fazer proposta pelo jogador sim. Vai rolar reunião nos Estados Unidos com a cúpula de futebol do Flamengo entre domingo e segunda-feira. E nesta reunião os caras vão definir se eles vão atrás do TT ou se vão atrás de outro atleta. Brian Rodrigues é um outro jogador que interessa muito a diretoria rubro-negra, também recebeu o contato da diretoria e pode sim ser o Brian e não o TT, o jogador que o Flamengo vai tentar. Como eu disse, vai rolar a reunião e na reunião os caras vão decidir qual é o próximo alvo. Consultado? Ambos já foram. Sondados? Ambos já foram. O Flamengo sabe o que tem que fazer para contratá-los em caso de querer reforçar a equipe rubro-negra ainda. Daí eu pergunto para ti, você prefere Brian Rodrigues ou TT, o Furacão TT? Coloca aí nos comentários. Olha, amanhã eu tô de volta às 7 horas, aqui mesmo, com o nosso primeiro giro de notícias do dia. Um café com resenha e as notícias do Mengão Queridão. Ao longo do dia, tem live 11 horas na Live Mengo TV, vídeo no Verdade, vídeo de giro de notícias finalizando o dia aqui. E daí que é domingo. O bom é que nós somos mengões. Ei, que plural horroroso. Tá valendo, nação. Tenham todos vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.